No próximo capítulo da novela Três Graças, Jorginho vai ficar paralisado ao ouvir o choro de um recém-nascido ecoando pelo corredor da clínica. O som vai atravessar o peito dele como uma flecha. Com os olhos marejados, ele vai sussurrar que reconhece aquele choro como o da própria neta. Enquanto isso, ele vai observar cada passo de Edilberto, calculando o momento certo para agir. Herculano vai segurar Lena pelos ombros, pedindo calma. Ele dirá que a prioridade é manter a cabeça fria, mas Lena vai tremer, sentindo que algo está errado. O pressentimento de mãe vai falar mais alto. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Samira surgirá fria como gelo. Ela avisará que a criança nasceu bem, mas fará uma ameaça cruel. Se Lena aparecer na clínica, nunca mais verá a filha. O recado vai cair como bomba. Raul, do lado de fora, vai se desesperar ao ser impedido de entrar. Ele gritará o nome de Joeli, mas será contido. Pastor Albérico tentará acalmar Lígia, dizendo que Deus está no controle. Mesmo assim, o clima será de tensão absoluta. No auge da confusão, Jorginho vai fingir um mal súbito. Ao cair no chão, ele aproveitará a distração para desarmar Edilberto, num movimento rápido. Só que a vitória durará segundos. Samira reagirá e atacará Jorginho sem piedade. Dentro do quarto, a enfermeira entregará a filha de Joeli diretamente nas mãos de Samira. Mas o destino vai agir. Joeli despertará a tempo de ver o rosto da própria filha, num instante que mudará tudo. Depois de descobrir toda a verdade sobre Leonardo, inclusive que ele tinha conhecimento dos diversos crimes envolvendo a casa de farinha e, ainda assim, permaneceu em silêncio, Viviane ficará profundamente abalada. A decepção não será apenas amorosa, mas moral. Ela se sentirá traída, usada e, principalmente, enganada por alguém em quem depositou confiança. Abalada, Viviane tentará manter a postura diante do grupo, mas quem estiver atento perceberá que algo dentro dela mudou. Seu olhar estará mais distante, suas respostas mais curtas e seu semblante carregado por uma mistura de tristeza e revolta. Será nesse momento de fragilidade que Angélico enxergará uma oportunidade. Vale lembrar que Angélico já vinha observando Viviane há algum tempo, desde a época em que atuava como espião, a mando de Rogério. Mesmo quando sua função era apenas coletar informações e repassar estratégias, ele não conseguia deixar de notar a força e a presença de Viviane. Agora, oficialmente integrado ao grupo e mais próximo dela, ele perceberá que o rompimento com Leonardo abre uma brecha que talvez nunca mais se repita. Em uma reunião comandada por Rogério, o clima será tenso. Assuntos delicados serão discutidos, estratégias precisarão ser revistas e as consequências das revelações recentes ainda estarão pairando sobre todos. Rogério, sempre calculista, também começará a se aproximar de Viviane de forma sutil. Ele fará comentários de apoio, elogiará sua postura firme e demonstrará preocupação com seu estado emocional. O que poucos perceberão é que Rogério também enxerga nela uma peça importante dentro do jogo, seja emocionalmente, seja estrategicamente. Enquanto isso, Angélico decidirá agir antes que qualquer outro ocupe o espaço que ele deseja. Ele a convidará para jantar em um restaurante discreto, longe dos olhares curiosos e das tensões do grupo. Viviane hesitará no primeiro momento. Parte dela ainda estará ferida, outra parte desconfiada. Mas a solidão falará mais alto, e ela aceitará. No restaurante, a conversa começará cautelosa. Angélico mostrará um lado mais sensível, ouvirá mais do que falará e deixará que Viviane desabafe. Ela falará sobre a dor da descoberta, sobre a sensação de ter vivido uma mentira e sobre o medo de confiar novamente em alguém.
Angélico aproveitará cada palavra para se posicionar como alguém diferente, alguém que estaria disposto a protegê-la e apoiá-la. Entre taças e confidências, a tensão mudará de tom. O olhar demorará um pouco mais, o toque na mão será mais firme e o silêncio entre uma frase e outra carregará uma energia que nenhum dos dois ignorará. Ao final da noite, ele se oferecerá para levá-la para casa. Ela aceitará, ainda envolta naquela mistura de carência e curiosidade. Na casa de Viviane, a conversa continuará. Agora, sem o barulho do restaurante, as palavras ganharão mais peso. Eles relembrarão momentos da convivência no grupo, rirão de pequenas situações. E pouco a pouco, a distância física diminuirá. O primeiro beijo acontecerá de forma quase inevitável. Um gesto impulsivo, mas carregado de significado. Viviane cederá não apenas pelo desejo, mas pela necessidade de se sentir desejada e valorizada após a frustração com Leonardo. O clima ficará mais intenso. Entre beijos e promessas sussurradas, eles se deixarão levar pelo momento. Viviane, decidida a não viver com medo, permitirá que a noite avance. No entanto, quando a situação estiver prestes a se aprofundar, algo inesperado acontecerá. No instante em que ela começar a tirar as roupas, Angélico empalidecerá. Seus olhos se arregalarão, o corpo perderá a firmeza e ele cairá para trás, como se tivesse sido tomado por um choque. Viviane, assustada, se aproximará rapidamente. Você desmaiou do nada. Parece que ouviu alguma coisa. Acho melhor a gente se encontrar amanhã. Ela dirá, tentando manter a calma, embora por dentro esteja confusa. Angélico tentará disfarçar, dirá que foi apenas uma tontura, talvez cansaço ou nervosismo. Mas o olhar dele revelará que não foi só isso. Houve algo que o surpreendeu profundamente. Viviane passará a noite inquieta. O que exatamente teria provocado aquela reação? Teria sido medo, arrependimento ou algo que ela ainda não consegue identificar? A dúvida começará a corroer sua segurança recém-reconquistada. No dia seguinte, eles se encontrarão novamente. O clima estará diferente, mais tenso, mais direto. Angélico evitará rodeios. Nossa, eu não imaginava que você tinha aquilo. Viviane, firme, o encarará. Aquilo o quê? Ele hesitará por um segundo, mas acabará deixando escapar o que estava implícito. Você sempre soube que eu sou uma mulher trans, ela dirá, sem baixar o olhar. Angélico confirmará que sabia, mas admitirá que tinha construído uma imagem diferente na própria cabeça. Uma expectativa que agora se confrontava com a realidade. As palavras dele soarão confusas, talvez até contraditórias. Ele insistirá que não tem preconceito, que apenas foi pego de surpresa. Para Viviane, no entanto, não será apenas uma questão de surpresa, será mais uma decepção. Ela perceberá que, apesar dos discursos de apoio e das demonstrações de interesse, Angélico também carregava expectativas e limites que ele nunca teve coragem de expor claramente. A conversa ficará pesada. Ela entenderá que não pode continuar se permitindo viver relações baseadas em omissões, suposições ou curiosidades mal resolvidas. Mais uma vez, será ela quem precisará decidir pelo próprio bem-estar. Determinada, Viviane dirá que não dá para continuar, não daquela forma. Não com alguém que, no momento mais íntimo, reagiu com choque em vez de compreensão. Angélico tentará argumentar, dirá que precisa de tempo para processar, que foi tudo muito rápido, mas a decisão dela já estará tomada. Mais uma vez, Viviane seguirá sozinha, não por falta de opção, mas por escolha. Nos próximos capítulos, essa decisão poderá aproximá-la ainda mais de si mesma e talvez colocá-la diante de novas alianças, novos conflitos e revelações que ainda prometem abalar o grupo.
Enquanto isso, Rogério continuará atento, observando cada movimento, ciente de que os laços emocionais podem ser tão estratégicos quanto qualquer plano arquitetado nos bastidores. A decisão de Viviane não passará despercebida. Ao encerrar qualquer possibilidade com Angélico, ela não estará apenas rompendo um envolvimento recente, estará reafirmando, diante de si mesma e dos outros, que não aceitará mais relações baseadas em expectativas distorcidas ou surpresas mal administradas. A firmeza com que ela conduzirá a conversa deixará claro que sua identidade não é um detalhe a ser tolerado, mas parte essencial de quem ela é. Angélico, por sua vez, ficará dividido entre o orgulho ferido e a culpa. Ele começará a questionar a própria reação, tentando entender se foi medo, insegurança ou preconceito internalizado. Nos próximos encontros do grupo, seu comportamento será mais contido. Ele evitará encarar Viviane por muito tempo, mas também não conseguirá ignorá-la completamente. A tensão entre os dois será perceptível, ainda que ninguém saiba exatamente o que aconteceu naquela noite. Rogério perceberá a mudança no clima. Observador e estratégico, ele entenderá que o afastamento entre Viviane e Angélico pode alterar o equilíbrio dentro do grupo. Aos poucos, ele intensificará sua aproximação com ela, oferecendo apoio prático nas decisões e criando espaços de diálogo em particular. Diferente de Angélico, Rogério demonstrará segurança ao lidar com as diferenças, deixando claro que o que lhe importa é a competência e a lealdade. Viviane, no entanto, estará mais cautelosa do que nunca. A experiência recente a tornará mais atenta aos sinais, menos disposta a se envolver sem perceber as intenções reais por trás das palavras. Ela começará a canalizar sua energia para fortalecer sua posição dentro do grupo e para compreender melhor os desdobramentos dos crimes envolvendo a Casa de Farinha. Se Leonardo sabia mais do que revelou, quem mais poderia estar escondendo informações? Aos poucos, surgirão indícios de que a história está longe de terminar. Documentos desaparecidos, conversas interrompidas quando alguém se aproxima, olhares trocados em silêncio. Viviane perceberá que sua dor pessoal pode estar ligada a algo maior. E desta vez, ela não permitirá que sentimentos a impeçam de enxergar a verdade. Enquanto Angélico tenta se reaproximar, buscando uma segunda chance, Viviane manterá distância. Não por frieza, mas por maturidade. Ela entenderá que amor não pode nascer da dúvida ou da surpresa desconfortável. Se houver um recomeço, precisará ser construído sobre clareza absoluta. Alianças serão redefinidas, segredos começarão a vir à tona, e a postura firme de Viviane poderá colocá-la no centro de um conflito ainda mais profundo. O que parecia apenas uma noite mal resolvida poderá desencadear consequências que afetarão todos ao redor e revelar que, na Casa de Farinha, há muito mais a ser descoberto do que se imaginava. No próximo capítulo da novela Três Graças, o clima vai ficar insustentável quando Jorginho e Samira se enfrentam cara a cara. Ele, tomado pela revolta, encosta a vilã na parede e dispara que não vai permitir que ela transforme a própria neta em moeda de troca. Samira, fria como sempre, rebate dizendo que todos ali têm culpa e que ela apenas sabe jogar melhor. A tensão cresce, os dois trocam acusações pesadas e a discussão termina com uma ameaça velada que promete consequências devastadoras. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Leonardo tenta se explicar para Viviane. Ele garante que não teve intenção de prejudicar ninguém e que só se envolveu na confusão para proteger a família. Viviane, magoada, questiona as mentiras e cobra transparência. Leonardo insiste que está disposto a provar que mudou, mas percebe que reconquistar a confiança dela será mais difícil do que imaginava.
No hospital, o médico avisa a Gerluce, Jorginho, Raul e Paulinho que Joely teve uma ruptura parcial da membrana e que terá de fazer o parto imediatamente. O anúncio cai como uma bomba. Raul entra em desespero, Gerluce tenta manter a calma e Jorginho se sente impotente diante da situação. Paulinho, atento, promete que ninguém vai se aproveitar desse momento delicado. Paralelamente, Lucélia flagra Casper saindo do ferro velho sem ser vista. Desconfiada, ela decide observar cada passo do rapaz. Pouco depois, Casper sonda Júnior sobre o ferro velho, fazendo perguntas demais e demonstrando interesse suspeito. Júnior estranha, mas disfarça, tentando entender até onde vai aquela curiosidade. Em outro ponto da cidade, Josefa avisa a Arminda que a neta da filha está nascendo. A notícia mexe com sentimentos antigos e desperta lembranças que Arminda preferia manter enterradas. Minutos depois, Gerluce surge emocionada e avisa que a neta nasceu. O choro do bebê ecoa pelo corredor do hospital e muda o rumo de todos ali, marcando o início de uma nova fase cheia de desafios e reviravoltas. Bagdá tomará uma decisão que mudará o rumo da história e colocará em xeque as alianças construídas até aqui. Ainda abalado com a revelação brutal de Lucélia, ele decidirá que não pode mais se calar. A frieza com que a jovem confessará ter matado os próprios pais será a gota d'água. Diante de um segredo tão sombrio, o traficante entenderá que proteger Casper é, também, proteger a si mesmo de uma tragédia maior. Determinado, Bagdá procurará o galerista e, sem rodeios, abrirá o jogo. Ele relatará cada palavra dita por Lucélia, cada detalhe da confissão que o deixou horrorizado. Não haverá exagero nem floreio, apenas a verdade crua. Ao final, ele será categórico: ela não vale nada. A frase ecoará pesada no ambiente, carregada de indignação e decepção. Casper, no entanto, reagirá de maneira inesperada. Em vez de se deixar abalar pelas palavras de Bagdá, ele estará completamente absorvido por outra questão. Seu olhar estará fixo nas imagens da estátua das Três Graças, fotografadas pelo próprio Bagdá. O galerista mal conseguirá disfarçar o entusiasmo ao observar os detalhes da escultura, a delicadeza das formas e a potência simbólica da obra. Para Casper, aquela estátua representará mais do que uma peça de arte, será uma revelação. Ao analisar as fotos, ele enxergará traços de sensibilidade e talento na forma como Bagdá captou cada ângulo. A percepção artística do jovem, ainda que embrionária, chamará sua atenção de imediato. O alerta sobre Lucélia ficará em segundo plano, ofuscado pela possibilidade de descobrir um novo nome promissor no cenário artístico. Bagdá perceberá que suas palavras não surtiram o efeito esperado. A frustração crescerá dentro dele, mas também surgirá um conflito silencioso. Ao mesmo tempo em que tentará alertar Casper, ele verá diante de si uma oportunidade inédita. O galerista começará a fazer perguntas sobre o processo, sobre como ele teve acesso à estátua, sobre o que o motivou a registrar aquela obra. Encantado, Casper fará uma proposta ousada. Ele oferecerá a Bagdá a chance de organizar uma exposição profissional em sua galeria. Será um convite formal, carregado de promessa e risco. Para o jovem, aquilo soará como um passaporte para outra vida, uma vida distante do crime, das perseguições e da violência que sempre o cercaram. Nos próximos capítulos, essa oferta ganhará contornos ainda mais intensos. A morte de Jorginho continuará ecoando na memória de Bagdá. O luto o transformará profundamente. Diante da perda do homem que considerava seu pai, ele prometerá mudar de rumo. Recordará conselhos antigos, frases ditas em momentos de afeto e advertências que antes ignorava. Jorginho sempre desejou que ele abandonasse o crime. Agora, essa vontade se tornará um compromisso quase sagrado.
Entre a culpa e a esperança, Bagdá decidirá que quer ser um homem honesto. A proposta de Casper surgirá como a chance concreta de cumprir essa promessa. No entanto, para selar o acordo e provar que é capaz de entregar algo grandioso, ele precisará enfrentar um último desafio, e o mais perigoso de todos. Casper já saberá que a estátua das Três Graças está escondida em um ferro velho. A informação circulará discretamente, mas será suficiente para alimentar um plano audacioso. O galerista não pedirá diretamente, mas deixará claro que aquela peça precisa estar em suas mãos para que a exposição se concretize. Bagdá entenderá o recado. Para conquistar uma nova vida, terá de cometer um último crime: roubar a estátua. A ironia da situação o atormentará. Justamente quando decidir abandonar a marginalidade, será obrigado a mergulhar nela mais uma vez. A contradição o deixará angustiado, dividido entre o desejo de redenção e o peso da ilegalidade. Nos próximos capítulos, o conflito interno do jovem ficará ainda mais evidente. Ele questionará se vale a pena arriscar tudo por uma promessa. Pensará na memória de Jorginho e no que ele diria diante dessa encruzilhada. Será que o homem aprovaria um último deslize em nome de um futuro melhor? Ou veria nisso apenas mais uma justificativa para continuar errando? Enquanto Bagdá luta contra seus próprios fantasmas, Lucélia traçará seus movimentos com frieza calculada. Já escorraçada por ele e ciente de que foi desmascarada, ela se aproximará de Vandilson. Ambicioso e estrategista, ele enxergará na jovem uma aliada útil. Juntos, começarão a observar cada passo de Casper. Lucelia não aceitará ser deixada de lado. Sentindo-se traída e subestimada, ela passará a espionar o tio discretamente. Telefonemas suspeitos, visitas inesperadas e encontros fora da rotina chamarão sua atenção. Aos poucos, ela perceberá que algo grande está sendo articulado e que Bagdá tem papel central nesse movimento. Nos próximos capítulos, a tensão aumentará à medida que os interesses se cruzarem. Bagdá planejará o roubo com cuidado, estudando horários, rotas e possíveis obstáculos. A cada detalhe ajustado, a pressão crescerá. Ele saberá que não pode falhar. Se for pego, perderá não apenas a liberdade, mas também a chance de recomeçar. Casper, por sua vez, continuará fascinado pela perspectiva artística. Ele falará sobre luz, composição, narrativa visual. Projetará o nome de Bagdá em catálogos, convites e entrevistas. Imaginará a repercussão de revelar ao público um talento vindo das sombras. Para ele, a história de superação será tão impactante quanto as obras. Mas enquanto o galerista sonha com vernissagens e críticas elogiosas, forças ocultas se movimentarão nos bastidores. Lucélia e Vandilson trocarão informações, desconfiados de que há mais em jogo do que aparenta. A jovem, ferida no orgulho, poderá enxergar no plano de Bagdá uma oportunidade de vingança. Nos próximos capítulos, cada personagem avançará alguns passos em direção ao inevitável confronto. Bagdá estará cada vez mais próximo de executar o roubo. Casper depositará expectativas crescentes no rapaz. Lucélia se infiltrará onde puder, alimentando suspeitas e preparando o terreno para agir no momento certo. A estátua das Três Graças deixará de ser apenas um objeto artístico e se tornará o centro de uma teia de interesses, traições e promessas. O ferro velho, aparentemente esquecido, guardará mais do que sucata. Ali repousará a peça capaz de redefinir destinos. Bagdá sentirá que está caminhando sobre uma linha tênue. Um passo em falso poderá colocá-lo de volta ao abismo. Ainda assim, ele seguirá adiante, convencido de que precisa atravessar essa última provação para honrar a memória de Jorginho e conquistar o futuro que sempre lhe pareceu impossível.
E enquanto os planos se intensificam e as alianças se tornam cada vez mais frágeis, o jogo começará a revelar suas verdadeiras intenções, preparando o terreno para reviravoltas que ninguém conseguirá prever. O plano sairá do papel e ganhará contornos cada vez mais perigosos. Na calada da noite, Bagdá colocará em prática o roubo da estátua das Três Graças. Cada passo será calculado, cada movimento pensado para não deixar rastros. O silêncio do ferro velho será quebrado apenas pelo som metálico das ferramentas e pela respiração acelerada do jovem, consciente de que aquela é sua última travessia no mundo do crime. A tensão atingirá o auge quando um imprevisto ameaçar colocar tudo a perder. Um barulho inesperado, uma luz acesa fora de hora, um vulto ao longe. Qualquer detalhe poderá significar o fracasso. Bagdá sentirá o peso da decisão como nunca antes. Será nesse instante que a lembrança de Jorginho surgirá com força total, como um impulso silencioso que o fará seguir em frente. Do outro lado da cidade, Lucélia estará cada vez mais desconfiada. Ao perceber movimentações estranhas e notar o nervosismo de Casper, ela começará a ligar os pontos. Vandilson, atento e ambicioso, sugerirá que esperem o momento exato para agir. Eles saberão que, se desmascararem Bagdá no instante certo, poderão virar o jogo a seu favor, seja para destruir o rapaz, seja para tomar para si a oportunidade da galeria. Quando a estátua finalmente estiver nas mãos de Casper, o clima será de triunfo. O galerista enxergará ali não apenas uma obra rara, mas o símbolo de uma nova fase. Ele anunciará oficialmente a exposição, já projetando convites, imprensa e possíveis compradores. Bagdá, embora aliviado, ainda carregará no olhar a consciência de que cruzou um limite para chegar até ali. Nos dias seguintes, a expectativa crescerá. A notícia de que um jovem vindo da periferia estreará em uma galeria renomada despertará curiosidade. Alguns verão talento, outros desconfiarão da origem da peça. E será justamente essa dúvida que começará a ameaçar o sonho recém-construído. Lucélia, movida por ressentimento e sede de poder, decidirá agir. Ao descobrir detalhes do roubo, ela perceberá que tem nas mãos uma arma poderosa. Poderá usar a informação para chantagear Bagdá, manipular Casper ou até negociar vantagens com Vandilson. A frieza que antes chocou Bagdá voltará a se manifestar, ainda mais calculada. No momento em que tudo parecer encaminhado para a redenção do rapaz, a verdade começará a rondar a galeria como uma sombra. Perguntas surgirão, suspeitas ganharão força, e Bagdá perceberá que abandonar o crime talvez seja mais difícil do que imaginava, não apenas por causa dos atos cometidos, mas pelas pessoas que não aceitarão vê-lo mudar. A exposição será inaugurada sob olhares atentos e clima de tensão. Enquanto convidados circulam admirando a estátua das Três Graças, interesses ocultos se movimentarão nos bastidores. Casper celebrará o talento que acredita ter descoberto. Bagdá tentará manter a postura de artista em ascensão. Lucélia observará tudo com um sorriso enigmático, pronta para dar o próximo passo. No próximo capítulo da novela Três Graças, Samira e Edilberto levam Joeli para uma clínica clandestina e deixam Lena no carro desacordada. A vilã ordena que o comparsa apague qualquer rastro do acidente, enquanto observa, fria, o desespero da jovem em trabalho de parto. Dentro da clínica improvisada, o clima é tenso e abafado. Joeli tenta reagir, mas sente as contrações ficarem cada vez mais fortes, percebendo que caiu numa armadilha sem volta. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela.
Ferretti manda Macedo fechar a fábrica de farinha até segunda ordem. Desconfiado de que a polícia possa bater à porta a qualquer momento, ele decide sumir com documentos comprometedores. Enquanto isso, Rogério orienta Gerluce sobre as informações que passarão para Paulinho, deixando claro que qualquer detalhe pode ser decisivo para desmontar o esquema criminoso. Jorginho se surpreende quando Raul lhe conta sobre o acordo com Samira. Revoltado, ele acusa o rapaz de ter colocado Joely em risco. Sem perder tempo, Jorginho parte decidido a resolver a situação com as próprias mãos. Júnior fica intrigado quando Casper pergunta se ele já viu as Três Graças ao vivo. O questionamento parece inocente, mas esconde uma investigação silenciosa. Leonardo leva Viviane à Casa da Farinha, tentando provar que nem tudo ali é ilegal, enquanto Casper invade o ferro velho e tira fotos da escultura misteriosa, convencido de que há algo muito maior por trás daquela obra. Jorginho assusta Edilberto ao entrar na clínica e perguntar pela filha. O bandido tenta disfarçar, mas treme diante da fúria do pai. No quarto improvisado, Joely chama por Gerluce em meio às dores, quase sem forças. Raul avisa a Gerluce que a bolsa de Joely estourou. Ao ouvir a notícia, ela sente o chão desaparecer sob seus pés e promete que ninguém ficará impune. Paulinho estranha Edilberto no enterro de Jorginho e instala um rastreador no carro do bandido. A atitude silenciosa do policial marcará uma virada decisiva nos próximos capítulos, abrindo caminho para uma investigação que promete abalar as estruturas de Três Graças e expor segredos que muitos acreditavam estar enterrados junto com o ex-presidiário. Paulinho segue o rastro da assassina de Jorginho e encontra nova pista. O que começa como uma desconfiança isolada se transformará em uma operação meticulosa, conduzida com frieza e estratégia. Cada movimento será calculado, cada detalhe observado, porque o policial sabe que qualquer erro poderá custar caro. Em Três Graças, Jorginho terá um desfecho trágico ao tentar resgatar Joely da clínica clandestina, onde a jovem terá dado à luz em circunstâncias obscuras. Movido por culpa, arrependimento e pelo desejo de fazer a coisa certa, ele decidirá enfrentar um esquema perigoso, sem imaginar que estaria caminhando para uma armadilha fatal. Na ocasião, Samira aplicará uma injeção letal no pescoço do ex-presidiário. A cena será rápida, quase imperceptível para quem não estiver atento. Jorginho ainda tentará reagir, confuso, sentindo o corpo fraquejar de forma repentina. Em poucos segundos, ele cairá e morrerá no local, sem chance de defesa. A morte será tratada como consequência de seu passado turbulento, mas a verdade estará muito longe disso. No dia do enterro, o clima na chacrinha será de comoção e tensão velada. Diversos moradores marcarão presença para prestar as últimas homenagens. Gerluce chegará visivelmente abalada. Lígia manterá uma postura firme, mas não conseguirá esconder o olhar desconfiado. Joaquim e José Maria trocarão comentários discretos. Júnior e Misael observarão tudo com atenção. Consuelo tentará consolar Kellen, que se mostrará inconformada com o destino cruel de Jorginho. O velório reunirá histórias, arrependimentos e suspeitas. Muitos ali terão opiniões formadas sobre o passado do ex-presidiário, mas poucos saberão o que realmente aconteceu na clínica clandestina. Entre abraços contidos e lágrimas sinceras, o sentimento predominante será o de que há algo mal explicado naquela morte. Por outro lado, Paulinho estranhará a presença de Edilberto no cemitério. O capanga não terá qualquer vínculo afetivo com Jorginho, e sua aparição destoará completamente do perfil dos demais presentes. Para o policial, aquilo não será coincidência. Ele perceberá o comportamento excessivamente discreto de Edilberto, atento demais às conversas, especialmente quando o assunto tocar na clínica e nas últimas horas de vida da vítima.
Sem levantar suspeitas, Paulinho começará a observar cada gesto do homem. Notará que Edilberto evitará contato visual, manterá o celular em mãos o tempo todo e se afastará sempre que alguém mencionar o nome de Samira. A intuição do policial falará mais alto. Aquele homem não está ali por respeito, mas por vigilância. O que Paulinho ainda não saberá oficialmente, mas desconfiará com precisão, é que Edilberto terá ido ao cemitério, a mando de Samira. A ordem será clara: ouvir tudo discretamente, identificar possíveis ameaças e garantir que nenhuma pista sobre a clínica clandestina venha à tona. Samira, já em estado de alerta, começará a agir nos bastidores para conter qualquer risco. Atento e experiente, Paulinho aproveitará um momento de distração do capanga. Enquanto todos se dirigirem para a área onde o pastor fará o discurso, Edilberto se afastará por alguns segundos para atender uma ligação. Será o instante perfeito. Com movimentos rápidos e discretos, o policial instalará um rastreador no carro do suspeito, sem deixar vestígios. A partir dali, o jogo mudará. Paulinho passará a monitorar os passos de Edilberto em tempo real. Cada deslocamento será registrado, cada parada analisada. O policial sabe que, seguindo o capanga, poderá chegar a algo maior, talvez a própria mandante do crime. Ainda durante o enterro, o pastor Albérico fará um discurso emocionante em homenagem a Jorginho. Ele falará sobre redenção, segundas chances e o peso das escolhas. As palavras tocarão muitos dos presentes, que se perguntarão se o ex-presidiário realmente estava tentando mudar de vida. O caixão será finalmente fechado e o sepultamento ocorrerá sob um silêncio pesado, interrompido apenas pelo som da terra caindo. Enquanto isso, paralelamente à cerimônia, Samira passará a agir com cautela redobrada. Ela saberá que a morte de Jorginho, embora executada de forma rápida, deixou rastros invisíveis. A clínica clandestina precisará ser reorganizada, possíveis testemunhas terão que ser monitoradas e qualquer documento comprometedor deverá desaparecer. Samira começará a desconfiar de todos ao seu redor. Ordenará que Edilberto mantenha distância de qualquer pessoa ligada a Jorginho, mas exigirá relatórios constantes sobre o que foi ouvido no cemitério. A tensão entre eles crescerá, principalmente quando o capanga mencionar que Paulinho parecia atento demais. Sem saber que está sendo rastreado, Edilberto retomará sua rotina. Porém, nas horas seguintes ao enterro, ele fará um trajeto incomum. O carro seguirá por ruas pouco movimentadas, fará desvios inesperados e, por fim, estacionará próximo a um galpão afastado do centro de Três Graças. Ao acompanhar o trajeto pelo dispositivo, Paulinho perceberá que aquela pode ser a primeira peça concreta do quebra-cabeça. O policial decidirá não agir por impulso. Ele registrará o endereço, cruzará informações e começará a montar um dossiê silencioso. Cada nova movimentação reforçará sua suspeita de que a morte de Jorginho não foi um ato isolado, mas parte de um esquema maior. Ao mesmo tempo, Joeli continuará sendo uma incógnita. Fragilizada após o parto e emocionalmente abalada, ela poderá se tornar peça-chave na investigação. Paulinho passará a considerar que protegê-la será essencial para chegar à verdade. Nos próximos capítulos, o rastreador instalado no carro de Edilberto revelará encontros suspeitos, ligações estratégicas e visitas a locais ligados à clínica clandestina. Paulinho perceberá que está mais perto do que imagina de descobrir quem realmente ordenou a execução de Jorginho. A cada nova pista, o cerco se fechará. Samira, cada vez mais paranoica, tomará decisões arriscadas para manter seu segredo intacto. E Paulinho, guiado por instinto e determinação, seguirá determinado a expor a verdade, mesmo que isso signifique enfrentar forças muito mais poderosas do que supunha.
Nos dias seguintes ao enterro, Paulinho intensificará a vigilância sem revelar a ninguém o que já sabe. Ele compreenderá que está lidando com algo maior do que um crime isolado. O trajeto até o galpão afastado não terá sido casual. Ao cruzar dados, ele descobrirá que o imóvel está registrado em nome de um laranja ligado a empresas fantasmas, que, por coincidência ou não, prestam serviços à clínica clandestina. Enquanto isso, Edilberto começará a perceber que algo mudou no ambiente ao seu redor. Pequenos detalhes chamarão sua atenção. Um carro estacionado 2 vezes na mesma esquina. Um homem aparentemente distraído lendo jornal perto do galpão. Uma moto que parece surgir sempre que ele sai de determinados encontros. A paranoia começará a crescer e ele avisará Samira de que talvez estejam sendo observados. Samira reagirá com frieza, mas internamente sentirá o peso da ameaça se aproximando. Ela